Olá amigos, mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo a respeito de filosofia. Na verdade hoje eu vou refazer um vídeo. Eu tinha já falado de Lao Tzu, de Lao Tse, porém eu vou refazer este vídeo por algumas particularidades. Nesse caso aqui vou interagir um pouco mais com o tema e colocar alguns assuntos com mais ênfase, tá ok? Então, em termos gerais, Lao Tzu foi, como você que já tinha acompanhado o vídeo anterior, foi um pensador chinês e obviamente é um pensador muito conhecido nos nossos dias, porque ele faz frente a um pensamento vinculado à natureza, vinculado ao que nós poderíamos chamar de harmonia cósmica. E aí vocês vão entender, basicamente, voltando-nos ao livro que é atribuído ao Lao Tse, ao Lao Tzu. Mas antes de falarmos do livro que é atribuído a ele, que seria o Tao Te Ching ou Tao Te Ching, nós vamos falar um pouco sobre o próprio Lao Tzu. Primeiro, essa questão, esse termo Lao Tzu é muito interessante, porque se nós formos avaliar aqui, o Lao teria uma conotação aí vinculada ao termo de um ser maduro, de um sábio, dando então a conotação de um idoso. E o Zi vincula-se à perspectiva de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Então, o nome dá-nos a ideia de um jovem mestre ou de uma criança velha. Isso é muito curioso porque você vai perceber ao final desse vídeo que o taoísmo ele apregou uma concepção muito interessante já com base no seu aspecto religioso. Porque o taoísmo propriamente ele nasce como uma filosofia de pensamento. Mais ou menos no século 5 ou 6 a.C., a China estava já no estado, vamos dizer assim, de guerra interna, de guerra civil. As dinastias estavam lutando uma com a outra. E essas mudanças acabaram gerando algumas alterações também na própria administração desses setores, dessas dinastias. Então, a partir daí surge uma nova classe que seria tida como sendo dos magistrados ou dos administradores, que estariam encarregados nesse caso de modificar o planejamento e de trazer novas estratégias, tá, para o povo e para a própria organização da dinastia em termos gerais, trazendo aí um conjunto de novas ideias que tocassem não só a concepção política, que obviamente estava ali inserida, mas também trazendo uma filosofia mais existencial, tá certo? E essas escolas foram chamadas de as 100 escolas de pensamento, que foram criadas por causa ou através destes funcionários em questão, dos magistrados. Dentre essas 100 escolas de pensamento surge o livro chamado Tao Te Ching, que na verdade significa o livro do caminho ou o livro da harmonia. Existem várias denominações no termo Tao. O Tao, na verdade, em geral significaria o caminho. Então, a partir daí é que a gente entende que inicialmente o Tao é atribuído ao Lao Tzu, ao Lao Tse, por ele ser tido então como, embora para alguns seja apenas um mito, para outros de fato foi um personagem histórico. Ele apregou a concepção de harmonia. E em termos gerais, quando nós fazemos essa divisão entre um taoísmo religioso e um taoísmo filosófico, nós temos que entender que, embora se faça tal divisão, o taoísmo que nasce do Tao, inicialmente era um taoísmo filosófico. Isso só se torna religião conforme a análise
de personagens posteriores. Então, em termos gerais, o taoísmo religioso ele absorve muito da prática do taoísmo filosófico, quer dizer, das concepções filosóficas, e traz uma elaboração um tanto mais mística. Tanto que o taoísmo religioso, de certa forma, apregou até mesmo a imortalidade. Não só a imortalidade via práticas excepcionais que o indivíduo pós-morte alcançaria uma certa redenção. Mas pelo contrário, o taoísmo religioso ousa nos dizer que há a possibilidade do indivíduo ser imortal mesmo nesta vida. É interessante notar isso no contexto histórico e no consciente coletivo, né? Porque sempre que você fala de imortalidade, nas histórias chinesas você percebe alguns imperadores desejando a imortalidade. Dentre eles tem um imperador que eu não me recordo o nome agora, que acabou por abusar de algumas substâncias para se tornar imortal. E lhe é dado o mercúrio para que ele tome, o cara acaba morrendo, né? No desejo de se tornar imortal, ele acaba perecendo. E isso é muito salutar porque na prática do taoísmo religioso, na busca dessa mesma imortalidade, o qual é apregoada, eles ali ensinariam que na medida em que você se utiliza de certos mecanismos, seja no quesito nutricional, seja na prática de exercícios ou na prática da respiração, você fortaleceria sua energia vital, a qual seria denominada como Qi. Naquele desenho Dragon Ball Z, se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, mas me parece que eles utilizam essa energia Qi para voar e se fortalecer no combate. É claro que você não vai virar um Super Saiyajin se praticar o taoísmo, ok? Mas isso aqui só serve para ilustrar o quanto é relevante a cultura taoísta em outras culturas, como no próprio Japão, né, onde advém esse desenho. Em termos gerais, o Qi como sendo a força vital, uma vez preservada, e aí eu faço até referência a um outro desenho, que é aquele personagem mestre ancião do desenho dos zodíacos, onde ele, através de uma prática respiratória, ele consegue preservar a sua vida durante mais ou menos 200 anos, e no auge do combate contra o mundo dos mortos, ele ressurge com força física de um indivíduo de 18, 19 anos. Então tudo isso está vinculado a uma tradição chinesa que foi absorvida pelo taoísmo, tá certo? Então o taoísmo religioso apregoa a imortalidade, alguns taoístas buscam isso inclusive de maneira até séria, e aí se vincula a perspectiva da religião para com a superstição. Como eu disse no vídeo anterior, religião é uma coisa, superstição seria outra. Mas é obviamente que em muitos casos isso está se mesclando e se unindo de tal maneira que você não consegue definir nenhuma e nem outra. No entanto, eu também não posso, dado a falta de conhecimento experimental nesta mesma religião e civilizacional, dizer que tais práticas sejam alocadas na perspectiva da superstição. Inicialmente, pensando como um ocidental que eu sou, eu obviamente não acreditaria jamais nesse tipo de possibilidade. Mas se nós avançarmos um pouco o pensamento, você vai ver que na China existem até ervas que são utilizadas no próprio Ocidente para se buscar aquilo que nós chamaríamos de fonte da juventude, né? Existe uma erva, eu lendo um pouco sobre taoísmo, acabei me remetendo aqui a essa concepção de imortalidade. Existe uma erva chamada astragalus, que ao que tudo indica, ela possibilitaria manter os tais telômeros
Telômeros, no caso, são as estruturas que são constituídas aí por fileiras de proteínas, de DNA, etc., que formam, de fato, a extremidade dos cromossomos, tá? Então, cada vez que a célula do corpo se divide, os telômeros eles seriam ligeiramente encurtados. No entanto, essa tal erva chinesa teoricamente possibilitaria uma preservação ou até um aumento nesses bastões, nesses telômeros, protegendo assim, né, os cromossomos e assegurando uma duplicação perfeita nas células. Quando eu li isso, achei interessante, porque de fato esse objetivo do taoísmo, pelo menos um dos objetivos taoístas, no taoísmo religioso, tem por base também alguma coisa aí que se vincula a ervas medicinais e a cultura da higienização, da alimentação, dos exercícios físicos. Então eles chegaram a essa conclusão, uma conclusão tanto, diria, homeopata, né? Mas que tem lá sua base não meramente supersticiosa, tá certo? Então é um assunto, inclusive, que eu acho até interessante para se estudar. Bom, agora voltando um pouco para o taoísmo filosófico, nós vamos chegar a concepções também muito interessantes. Primeiro, ao que tudo indica, o pensamento taoísta, o próprio Lao Tse, teria se vivido próximo à vida de Confúcio. Eu, por exemplo, tenho um livro aqui. Você sabe que Confúcio também era chinês. Então, no livro, deixa eu só achar aqui o Confúcio. Vamos ver aqui. Confúcio teria vivido 551 a 479 a.C. e Lao Tse teria vivido no século VI a.C., mas como essas datas não são muito aproximadas, quer dizer, a gente não sabe exatamente quando esses indivíduos viveram, tudo indica que eles foram possivelmente contemporâneos, tá? Só que o pensamento de Lao Tse, comparado ao pensamento de Confúcio, tem lá suas diferenças, e a gente vai se apegar muito a essa questão agora. Por exemplo, no quesito político, Lao Tse ele menciona o seguinte, tem um trecho aqui do livro, pelo menos atribuído a ele, né, que é o do Tao Te Ching, que diz o seguinte: quanto mais leis e mandamentos existirem, mais bandidos e ladrões haverá. É interessante notar que o Lao Tse, ou Lao Tse, ele acreditava numa filosofia da simplicidade, onde o indivíduo deveria ser como se fosse de fato uma criança, mas uma criança não no sentido retardado do ser, porque é óbvio que um adulto se fazendo de criança é uma coisa assim, no mínimo, imbecil. Mas uma criança no seu sentido de simplicidade. Na Bíblia, no Novo Testamento, é apregoado também essa mesma perspectiva. Vós deveis ser adultos no entendimento, mas infantis no quesito da malícia, porque manter essa simplicidade infantil é manter uma certa postura diante da vida que vai preservar a sua energia vital. Isso aqui na perspectiva taoísta, tá? Preservar o seu Qi e fazer com que você então tenha possibilidade de alcançar a longevidade, né? O mestre criança ou a criança velha ou o jovem mestre chamado Lao Tse é aquele que ensina a longevidade, se não no sentido religioso, que já traz uma perspectiva de um lado supersticiosa e de um outro lado científica, de que o indivíduo alcançaria nesse sentido a imortalidade. No quesito filosófico, ele alcançaria
se não exteriormente, mas interiormente, manteria aquela juventude perpetuamente se andasse de acordo com os ciclos da vida, com a harmonia da vida. Agora, em Confúcio, a gente vai falar posteriormente de Confúcio, mas só para dar uma pincelada aqui em comparação de um com o outro, Confúcio, na verdade, ele ansiava mais por regras e sistemas fixos na política, ele era mais pragmático, ele tinha uma perspectiva muito mais, poderia até dizer, mais racional, no sentido ocidental do termo, do que o próprio Laozi. Então Laozi ele se demonstra fazendo então uma contraposição ao pensamento político da China de 1949 em diante, quando foi tomada pelo comunismo de Mao Tse Tung. O taoísmo ele acaba sendo uma oposição a essa estatização do governo. Na medida em que o governo se torna mais poderoso e começa, obviamente, uma vez mais poderoso, criar mais leis, na visão de Laozi, isso só vai fazer transbordar bandidos e ladrões. Em termos gerais, ele acredita que um governo mais adequado, até na perspectiva da demanda que existia da Guerra Civil Chinesa, era de que o governante teria que fazer apenas o seu papel propício de preservar a população, mas não em tirar a liberdade esta que promulgaria de fato a possibilidade de um indivíduo ser harmonioso com a natureza. Porque uma vez que ele não tivesse tal liberdade, isso já seria um ato artificial, portanto, contra a espontaneidade da própria natureza, fazendo com que este, portanto, perecesse. Se um indivíduo perece por isso, e todos perecem, logo perece também a nação. Então, o conceito de passividade em Lao Tse se contrapõe, de certa forma, ao conceito mais pragmático de Confúcio. Lao Tse apregoa que você tem que ser passivo para preservar uma força vital, mas, claro, essa passividade não no seu sentido negativo, tá? Passividade no seu sentido positivo, ou seja, de andar de acordo com os ciclos da natureza. A natureza tem seus ciclos na primavera, no outono, no inverno, no verão, no calendário lunar ou solar. Quer dizer, existem períodos de anos, meses, dias. Então, se o homem respeitar esse ciclo e respeitar a natureza, respeitar a sua condição propriamente, ele se torna então um com a natureza. Nós chegamos aqui, na verdade, àquela concepção que vem do próprio taoísmo, que é do Yin Yang, que é muito similar, talvez não tão similar assim, mas que não tão parecido, mas que tem obviamente uma similaridade com o pensamento de Anaximandro e de Heráclito. Anaximandro tem a perspectiva de que a oposição dos contrários seria de fato, e aí eu quero deixar claro que eu não sei até onde existe influência de um ou de outro, tá? Mas o fato é que existe essa similaridade. Na perspectiva de Anaximandro, as forças contrárias gerariam um resultado, mas isso era uma punição em termos gerais. Para Heráclito, a força contrária geraria a síntese, tanto que Heráclito logo, como vocês já sabem, ouviu falando isso aqui, que Heráclito, portanto, acaba se tornando uma inspiração para Hegel formular sua teoria posteriormente. E até para Karl Marx também, na perspectiva da dialética materialista, né? Mas, no quesito vinculado ao Tao, que apregou, e é interessante notar essa disputa, né, da tradição milenar do taoísmo para com
uma nova forma de governo baseada na estatização, na perspectiva de Mao Tse Tung. Ambos eram baseadas talvez no mesmo ponto de vista, né, da dialética das forças contrárias. Mas no caso do Laozi e do Tao Te Ching, nós percebemos aqui algo muito mais filosófico, muito mais abstrato. Então no Yin Yang, os diferentes estados, né, de forças contrárias, eles não eram considerados propriamente opostos, mas eles eram relacionados, um surgindo do outro. Na verdade, eles se completariam, tá? Um estado possuiria um elemento que completaria o outro, que também possuiria outro elemento que completaria este um. Então o processo de mudança seria de certa forma uma expressão do próprio Tao. E aí no pensamento do Laozi, esses processos de mudança eles conduziriam às tais 10.000 manifestações que teriam formado o mundo, isso já no aspecto filosófico e cosmológico, que a gente poderia dizer assim, do pensamento do Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, aí tem várias expressões, né, na pronúncia, que diz que os humanos seriam apenas uma dessas manifestações e não teriam, portanto, um status principal ou um status especial. E novamente a gente chega ao patamar de uma premissa panteísta, né, no pensamento do Laozi. E na verdade a única diferença que o homem teria em relação às outras criações seria o próprio livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio que possui o homem é que poderia fazê-lo desviar da harmonia que posteriormente alguns atribuíram à imortalidade. Isso é muito interessante porque a gente sabe que a China é um país assim antiquíssimo, né? O nome China, por exemplo, provavelmente teria se originado da dinastia Qin, que é CHYN, ou Tzin, que teria nesse caso unificado o país aí por volta, segundo o livro do Valdemir Damião, seria por volta mais ou menos de 3 séculos antes de Cristo. Então é um país antiquíssimo, né? Em termos gerais, essa concepção de imortalidade e ao mesmo tempo de trazer à tona uma redenção propriamente com base nas práticas de justificar o indivíduo para que ele não pereça no livre-arbítrio dele mesmo, mas se volte à harmonia primordial, inevitavelmente nos remete também ao que muitos chamariam de mito, que seria o mito do Jardim do Éden. Obviamente na condição de ortodoxo eu não diria que é propriamente um mito, apenas no termo, no sentido fantasioso, tá? Mas em termos gerais, muitos diriam, bom, o mito do Gênesis também tem aí a sua elaboração de busca pela imortalidade, de perda da imortalidade pelo livre-arbítrio. Então são duas coisas que se combinam muito e que novamente nós achamos aqui uma similaridade nos antigos, seja no taoísmo, seja no pensamento dos pré-socráticos, seja no Gênesis bíblico, que também é extremamente antigo. Bom, para finalizar aqui uma curiosidade muito interessante, quando o Laozi ele está prestes a sair da sua dinastia chamada Zhou, porque ele acreditava que aquela dinastia estava entrando num estado de decadência terrível, ele foi parado por se eu não me engano, um soldado ou amigo dele, e esse soldado lhe pede um resumo de sua sabedoria. Então é alegado que Laozi se preocupou em formular o escrito do Tao Te Ching para que antes de ir embora deixasse o seu legado. E aí ele foi embora. Bom, gente, teria muita coisa para falar aqui sobre Laozi. Eu só quis refazer esse vídeo, porque eu já tinha feito anteriormente, para colocar esses elementos que postos aqui. Certamente existem outros detalhes que nós podemos falar, mas que a gente vai deixar para vídeos posteriores, tá?
Então, como Lao Tzu ou Lao Tse já diria, conhecer os outros é inteligência, e conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Inclusive, muito similar ao que estava escrito no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, né, o que influenciou tanto a Sócrates posteriormente e outros filósofos. Você vê que existem links nessas... Eu falei aqui de Lao Tzu enquanto estava falando antes dos gregos, mas você vê que as outras nações linkam com pensamentos históricos e o berço das civilizações é um estudo assim muito gratificante e essencial para você se tornar um filósofo. Não adianta você estudar só a filosofia dos filósofos mais próximos do nosso tempo sem conhecer o berço da civilização, que de fato é a raiz de todas essas filosofias no sentido de sabedoria, né? Essas sabedorias posteriores. A gente vai falar de outros autores mais diversificados aqui também, como Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, terão outros aí incluídos. Mas no próximo vídeo a gente vai falar de Heráclito, tá ok? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.